Uma vez uma veterana me falou que com o passar do tempo na faculdade, a pressão vai aumentando. E comigo não foi diferente. Essa transição de caloura para veterana e quase terminando a faculdade realmente é uma coisa louca. Um dos desafios desse semestre foi ser presidente da Liga de Anestésio e Intensivismo e ajudar a organizar esse mini curso de urgência e emergência da faculdade. Muito louco você ver que você passou por várias fases na faculdade e hoje você vê o pessoal mais novo se desenvolvendo e aprendendo o que você aprendeu. E, gente, não deu pra fugir, eu tive que lidar com os equinos e com os bovinos. Claro que eu não vou seguir a área nem nada parecido, mas é importante a gente ter contato com coisas diferentes, as espécies diferentes. Já com os felinos, que sempre vão ser e sempre foram minha paixão, mesmo que eu siga anestésio e intensivismo, eu tive umas consultas muito interessantes durante o semestre. Esse gordinho gostoso, ele é doente renal, então a gente estava fazendo acompanhamento com ele, com ultrassom, urinálise, dosar as enzimas bioquímicas, que são a ureia e a creatinina de lesão, e também testando a função dos rins dele. Esse aqui, o nome dele literalmente era Gordinho. E quem vê ele amassando o pãozinho assim nem imagina o tanto de dor que ele devia estar sentindo, porque ele estava com muitos problemas dentários e um complexo chamado complexo de gengivite estomatite. Esse complexo ele tá ligado à imunossupressão e algumas doenças infecciosas. Então a gente queria fazer o teste de FeV nele, só que por enquanto o tutor não tinha condições. Mas nós conseguimos fazer uma vaquinha para fazer os exames pré-operatórios. Eu fiz a consulta pré-anestésica dele e as minhas amigas fizeram a consulta pré-cirúrgica e a gente conseguiu realizar o procedimento. Esse vídeo a gente gravou de uma forma para ser educativa mesmo, de como fazer uma coleta em um gato sem estresse. Vocês podem ver que ele está enrolado numa cobertinha, isso diminui o contato com a gente, então menos risco dele se machucar e a gente se machucar. Tá? Não tinha muita gente na sala, não tinha barulho. E o ideal é que o paciente escolha a posição que ele quer ficar. Normalmente é em esfinge, né? Que eles ficam sentadinhos. Só que na esfinge não deu certo, não dava pra sentir a veia dele. E aí, como ele permitiu que a gente deitasse ele de lado sem problemas maiores, a gente conseguiu fazer a coleta de lado mesmo. No bracinho, a veia ela é menos calibrosa, então às vezes não é bom pra pegar esse tanto de sangue. Só que pela jugular tem um calibre maior, tem um fluxo maior de sangue. Já esse aqui foi o caso que mais marcou e que a gente mais conseguiu acompanhar e pedir exames, pedir testes. A nossa principal suspeita para ela era a PIF, que é a peritonite infecciosa felina, e depois a FIV ou a FeLV também. A PIF ela é super complicada de diagnosticar, de ter um diagnóstico definitivo pela fisiopatologia dela. A gente pediu alguns exames, a tutora conseguiu fazer, exame de imagem também, porque a maior preocupação na PIF é se vai ter líquido abdominal ou líquido torácico, que impede o paciente, por exemplo, de respirar bem. Mas depois a gente acabou descartando a PIF, realmente suspeitando mais da FeLV, porque os exames dela demonstraram uma anemia muito complicada e que a gente vai ter que avaliar com o tempo e acompanhar bem. Infelizmente, a única matéria específica de pequenos animais esse semestre foi Clínica Médica de Pequenos. E aí, quando é muito conteúdo assim, eu preciso me afastar um pouquinho e dar uma resumida, mesmo que seja por exercício, e foi o que eu fiz. Eu fiz questões bem diretas, qual o tratamento, o que é, quais as consequências, porque no final das contas é isso que cai na prova. Eles querem saber o diagnóstico e o tratamento. Hein? Bem aleatório. Eu deixei ela com a boca aqui, né? Quantidade também. É esteatorreia. E esteatorreia? É quando tem muita gordura nas fezes. Ah, tá. Que massa. Eu vou por fezes gordurosas. É. Que mais? Gato dá muita apatia. Tudo que tiver a ver com má absorção, né? Fraqueza. Coprofagia. Atrofia da musculatura esquelética. Polifagia e problemas dermatológicos secundários. Gente, é oficial, eu tô terminando o 8º semestre da faculdade, estou terminando o penúltimo ano e oficialmente entrando no último ano. Nesse vídeo eu quero falar bastante pra vocês sobre como que é a transição de quando você tá no começo da faculdade, quando você tá na metade, e quando você vê que as pessoas começam a falar assim, tá quase acabando. Aí você se toca que realmente a faculdade tá quase acabando e você tem que começar a priorizar as suas escolhas. No primeiro semestre que eu mostrei pra vocês no último vídeo, que eu tava no 7º, fazendo as provas pra terminar o 7º semestre, eu tava fazendo a monitoria e eu estava na diretoria
da Liga de Anestésio Intensivismo da minha faculdade. E aí o que mudou para esse semestre é que agora eu sou a presidente da Liga de Anestésio Intensivismo da minha faculdade. Juntamente com ser a monitora de anestesiologia também, que esse ano só eu que passei. Então, assim, ser monitora é uma coisa que te dá bastante privilégios nesse quesito, porque eu tenho acesso, primeiro acesso às cirurgias, aos procedimentos, consulta pré-anestésica foi eu que fiz, então isso é muito bom, questão de experiência. Eu sei que tem gente que na faculdade, quando quer anestésio ou cirurgia, tem gente que forma sem ter prática nenhuma, sem ter experiência prática. E foi muito bom porque o professor ele foi me soltando aos poucos, eu também fui ganhando mais confiança. No começo eu achava, eu não sei, eu tô aprendendo e eu não tinha paciência. Porque a curva de aprendizado do centro cirúrgico na anestésia é totalmente diferente de plantão, por exemplo. Que eu fazia 3 plantões na semana, por 1 ano, quase 2 anos agora. E aí eu queria que eu tivesse a mesma rapidez de aprendizado no centro cirúrgico. E não é assim. Qual que é o BO agora? Amanhã eu tenho 2 provas. Vai ser o único dia que tem 2 provas, nos outros são só uma, só que amanhã tem economia, que é uma coisa que envolve uma matemática, né? Uma coisa que não é muito próxima a mim, que eu não sou boa. Só que a segunda prova é de saúde e medicina preventiva, que tem muito conteúdo. São tipo umas 11 ou 14 doenças pra estudar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou reler todas as minhas anotações, ou o slide da professora, tanto faz, nas 2 matérias. Vou reler pra manter, né, fresco na memória por enquanto. E aí eu vou fazer o Anki de todos os cards. Eu coloco lá em estudo personalizado, seleciono a tag do 2º bimestre que eu fiz e faço todos os cards. Ah, uma coisa que eu achei importante que eu lembrei pra falar pra vocês. Eu vou ler, mas não só ler. Eu vou dar uma lida e aí eu vou... Não sei se vocês vão entender, mas eu vou reler como se eu estivesse explicando pra alguém. Como se eu estivesse dando uma aula, ajuda bastante. Hoje eu tive as 2 provas e eu tô com a cara toda manchada porque eu dormi das 2 às 4h30, mais ou menos. Aí amanhã vai ter clínica cirúrgica de equinos. Sim, vou ter que lidar com grandes animais, estudar. Não é tanto tema, assim, foram 4 aulas, mas é uma professora que ela pede bastante detalhe nas provas. Então tem que estudar. E eu fiz o cafezinho de novo porque tá sendo assim todo dia, na base do café. Eu acho que podia falar, se você quiser pesquisar, se você quer coisa sobre a imunidade também é importante. Os pacientes têm VPH, às vezes o paciente chega de emergência e a gente tem que anestesiar eles e ficar extremamente acidótico. Pior matéria do semestre. Deixa eu ver. Clínica cirúrgica da Equinos. O auditório deles é horrível. Parece que... Eu, quando fui fazer o vestibular, eu vi que era uma... Eu acho que eu vou falar o que eu vou falar agora, porque, querendo ou não, cedo ou tarde a gente vai passar por isso na faculdade. Que é consequência de ter uma competitividade excessiva e extrema. É óbvio que todo mundo sabe que é ruim, só que eu vou falar pra vocês como que é na prática. Eu acho que esse sentimento de querer competir com o outro e tratar a pessoa mal porque você no fundo se sentiu ameaçado, surge exatamente desse ponto de você querer estar sempre acima, e aí você vai na faculdade, você vê que é muito difícil estar acima dos outros porque todo mundo é muito inteligente. Não todo mundo. A maioria, assim, tem um intelecto maior, ou mais envolvido, na verdade. Ou é muito bom em algumas coisas que você não é bom e você tenta ser, mas você não consegue. Isso acontece, a gente não é bom em tudo. E, por exemplo, no começo da faculdade, me peguei sentindo isso. Eu sei que no começo outras pessoas sentem também, que é ver o pessoal que tá mais envolvido. E aí olhar pra aquela pessoa, ver que ela é boa em alguma coisa e automaticamente não gostar dela ou dele porque você se sentiu ameaçado. E aí eu meio que passei muito por isso nesse semestre, só que do outro lado da história, que é a pessoa não me conhecer, não ter contato comigo e automaticamente não gostar de mim e me tratar mal, me desrespeitar, porque ela de algum modo se sentiu ameaçada. A gente tem que tanto identificar quando a gente tá fazendo esse erro, porque pra mim é um erro, ao invés de você ser colega da pessoa e vocês se indicarem e trocarem experiências,
vai pro lado negativo, e tanto de saber identificar quando outra pessoa tá fazendo isso com você. E é isso quando vai pra lados mais extremos, da pessoa começar a te tratar mal, te desrespeitar na frente das pessoas. Quando começou a acontecer comigo, foi um baque, eu fiquei muito nervosa, não sabia o que fazer, assim. E aí depois eu fui começando a me impor, e quando eu comecei, na verdade, a me impor, foi um pouco, não pior, né? A gente tem que se impor. Mas a reação da pessoa, obviamente, não foi de quem gostou, porque é mais fácil a pessoa fazer isso com alguém que fique quieto, né? Só que a gente tem que aprender a falar por nós mesmos. Mas eu falo porque isso mexeu um pouquinho com a minha cabeça durante uns meses, assim, do primeiro bimestre principalmente, desse semestre, porque eu ficava mal de tentar ter não amizade, mas uma conversa boa com a pessoa, uma relação melhor, de colega de faculdade, futura profissão. E eu via que não dava certo, mesmo assim a pessoa continuava com uma vibe Regina George. Só que daí eu pensei, né, comecei a pensar, por que essa pessoa, ter a aprovação dessa pessoa tão importante pra mim? Porque na verdade não é. Manter a cordialidade, né? É o que dá pra fazer.